Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Momento Estrutural. Quem fala aqui é o Nelson, sou engenheiro civil e vamos continuar aí, né? A gente está dimensionando uma viga, vamos fazer, né, as análises aí de estado limite último, estado limite de serviço, enfim. No último vídeo nós dimensionamos aí as armaduras longitudinais, né? E agora a gente vai ver se essa armadura realmente cabe na nossa seção, né? Então, vamos lá. Essa aqui é o jeito que ficou, né, a armadura. Então eu coloquei aqui dois ferros na primeira camada, dois ferros na segunda camada no apoio e dois ferros na primeira e um na segunda no vão. Tá? Bom, a gente tem que ver se essa ferragem aí cabe na nossa seção, né? Se vai ter espaço para passar o vibrador, se vai ter espaço para a brita, né? Para completar todos os vazios da nossa viga. Então, para isso, a gente vai dar uma analisada na norma, né, e ver o que a norma fala sobre esses espaços, o nosso limite de armadura, a quantidade mínima, né, a taxa de armadura, enfim. Então, vamos ver se essa armadura vai dar para executar. Então, eu tenho aqui na seção A, né, no vão, nesse trecho aqui, um corte. E esse corte aqui eu tenho essas duas configurações que eu posso fazer de armadura, né? Aqui está a nossa armadura superior, que é as duas que eu prolonguei até o apoio. E embaixo eu preciso de 3 ferros. Então eu tenho a opção de colocar 3 na primeira camada, ou 2 na primeira camada e 1 na segunda. Aqui está os 3 na primeira camada. Agora eu preciso saber se cabe, né, esses 3 aqui na primeira camada. E se for 1 na segunda camada, tanto faz o lado que eu for colocar, tá, gente? Então isso aqui é independente. O que eu tenho que ficar esperto é de não colocar ela muito para cima aqui, né? Ela tem que ficar numa região aqui que nós vamos determinar esse espaçamento também. E para a seção B, que é a seção do apoio, eu tenho essas duas configurações também, né? Tem também uma terceira, né? Teria aqui, que é colocar os 4 ferros na primeira camada, mas com certeza não cabe, tá? Então eu tenho a opção de colocar 3 na primeira e 1 na segunda, ou 2 em cada camada, que foi o que eu coloquei aqui, né? Bom, a gente vai ver se isso dá para ser executado. Então vamos começar, né? Vamos fazer as verificações da seção. Para isso, vamos pegar a norma. A seção 18, ela trata inteira de detalhamentos de estrutura linear, né, de elementos lineares. Então, aqui a gente começa a análise das vigas. Então, a gente vai ver aí a armadura mínima, a armadura máxima, a distribuição transversal, né, que é o espaçamento entre as barras, entre as faces, né, das barras. Mas antes disso, a gente tem que ver se nossa viga é de fato uma viga, né, um elemento linear, ou uma viga parede, né? E aí tem aqui nas generalidades. Então ela fala que tudo que tiver aqui para baixo, né, na seção de vigas, elas são referentes às vigas isostáticas, que tem uma relação vão e altura total da viga maior ou igual a 2, e as vigas contínuas, que é o nosso caso, né, que tem uma relação do vão sobre a altura total maior ou igual a 3. Onde o L aqui é o vão e H é a altura total da viga. No nosso caso é uma viga de 45. Então se vocês fizerem esse cálculo aí, vocês vão ver que vai dar maior, né? Vai dar um H maior. Quando for menor, aí vai ser uma viga parede, né? Ou seja, o vão o espaço entre um apoio e outro é muito curto. Então deixa de ser uma viga, né? Ela deixa de ser um elemento linear, passa a ser um elemento de placa, né? Isso aí, se você for calcular, dá para você calcular pelos métodos de elementos finitos, né? Vai fazer uma placa, né? Uma casca. E vamos lá. Nas armaduras longitudinais eu tenho a quantidade mínima, que é na flexão, né? Que é o que a gente está verificando. Elas estão na seção 1735. Então vamos lá na seção 1735, que ele fala aqui das armaduras longitudinais. Bom, aqui tem um breve texto, né? Falando como os princípios básicos, né, de fato, já está escrito aqui em cima, né, para fazer essa análise. Então vamos ao que interessa, né, os valores para armaduras longitudinais. Então aqui para a armadura de tração, ou seja, a armadura superior no apoio e a armadura inferior no vão. Então a armadura mínima de tração em elementos estruturais armados ou protendidos. Então aqui essa análise, quando eu estiver fazendo um cálculo de uma viga protendida, né, uma laje protendida,
serve essa mesma verificação aqui, tá? Então aqui ele fala para eu dimensionar, lá quando eu dimensionei a armadura longitudinal, eu utilizei o MD, né? Vocês lembram? O momento de cálculo que nós calculamos lá pelo método da deformação, enfim, método de deslocamento, né? A nossa viga hiperestática. E eu usei o momento de cálculo para calcular a armadura. Nesse caso aqui, para eu ver a armadura máxima, uma das opções que a norma me dá é calcular um momento mínimo, né? Onde esse momento mínimo é essa equação aqui. E ainda assim eu tenho que obedecer essa taxa mínima aqui de 0,15%. Tá? É o jeito mais simples. Nós vamos fazer esse jeito mais simples aí. Mas eu posso calcular tudo de novo com o momento mínimo. Se o meu momento mínimo for inferior ao meu momento de cálculo, então logo isso aqui está atendido, né? Então eu tenho aqui que o meu momento mínimo é 0,8 do W0 vezes o FCTK superior. Então o que é esses negócios aí tudo? Então o W0 aqui é o módulo de resistência, né, da seção transversal bruta do concreto, né? Então é só referente à seção de concreto, né? Não vou levar em conta o aço. E é relativo à fibra mais tracionada. Então se for no apoio é o superior, se for no vão é o inferior. E o FCTK superior é a resistência característica superior do concreto à tração. Isso vai estar no item 825. Então a gente vai ver já aqui. Ó. Então eu tenho o meu W0, ele é a inércia dividido pela distância, né, da minha zona tracionada até a linha neutra. Então vamos lá. O nosso item 825 está aqui. O FCTK superior, ele é 1,3 do FCTM. E o FCTM é 0,3 vezes o FCK elevado a 2/3. Então, deixo essas fórmulas aqui. Aqui eu já tenho falando, né, a inércia da seção bruta de concreto, que eu acabei de dizer, e a distância da linha neutra até a fibra mais tracionada. Está aqui. Se eu quiser calcular esse momento aqui, basta eu fazer essas continhas, né? Mas tem um outro jeito mais simples, né? Aqui eu deixei o YT, né, que é a distância da linha neutra. A minha linha neutra é x, então até a fibra mais tracionada vai ser o h menos x. Então, bem simples, tá? Aí a norma vem aqui com um item, ó, alternativamente, né, que eu posso usar falar que a minha armadura mínima, ela pode ser atendida se for respeitada essa taxa de armadura aqui. Então, como é que eu uso essa tabela? Eu vejo o FCK que eu estou usando, no caso aqui eu estou usando o FCK de 25, né, que a gente está considerando. Então a minha taxa de armadura é de 0,15%. Então eu tenho aqui que a minha taxa de armadura é igual à área de aço mínima dividido pela área de concreto. Então, está aqui. Essa taxa mínima eu já tenho, que está aqui, meu FCK de 25. A área de concreto eu tenho também, que é basta fazer a base vezes a altura. Então eu preciso saber qual que é a minha área mínima de aço, né? Então a minha área mínima vai ser a taxa de armadura vezes a seção de concreto. Então eu posso substituir aqui, aqui está em porcentagem, tá? Então não posso esquecer de dividir por 100 aqui, vezes a área do meu concreto. Eu vou chegar a uma área mínima de 1,01 centímetros quadrados. Bom, qual que é a minha área que eu tenho? Então eu tenho 3 φ de meia no vão, que vai dar 3,69, e 4 φ de meia no apoio, que vai dar 4,92. Essas são as armaduras, então passa, né? Eu tenho mais do que o mínimo, então tá ótimo, posso continuar a verificação. E a armadura de tração e de compressão, né? Vamos ver agora a taxa máxima, né? Então a soma das armaduras, que é o AS mais AS', ela não pode ter valor maior que 4% da área de concreto, calculado na região fora da zona de emenda. Porque na zona de emenda ali, eu vou dobrar a minha área de aço, né? Então, eu vou considerar só onde eu tenho a armadura íntegra, né? Que está só o nosso fio ali passando. E depois a gente vai ver uma questão da utilidade, né? Mas primeiro vamos aqui nos 4%. Então a minha armadura máxima ela tem que ser maior, ou tem que ser menor ou igual a 4% da área de concreto. Então 4 dividido por 100 ali, vezes a nossa área de concreto, vai dar 27 centímetros quadrados, que é muito maior do que nós temos, de fato. Então tá tranquilo, né? Aqui passou também.
a gente pode continuar a verificação aí. Bom, agora a gente vai fazer a verificação da distribuição transversal. Então, isso aqui eu vou definir quantas armaduras eu vou colocar em cada camada, né? Então ele fala aqui que o espaço mínimo livre entre as camadas das barras longitudinais medido no plano da seção transversal deve ser igual ou superior ao maior dos seguintes valores. Ou seja, o espaço livre entre as faces, né, da armadura das barras longitudinais. Aqui é a minha seção transversal medida no plano da seção transversal, ou seja, em x e em y, né? Então horizontal e vertical, tem que ser o maior desses valores aqui. Então na direção horizontal eu tenho essas análises, na direção vertical essas daqui. Uma das verificações é referente à dimensão do agregado, né? Então, como é uma estrutura pequena, né, que a gente está calculando aqui, então vamos considerar que a gente está usando brita 1 só, né? Então a brita 1 ela tem um diâmetro máximo de 19 milímetros. Tá? Então vamos lá. Então o espaçamento horizontal ele vai ser 20 milímetros, ou o diâmetro da barra, 12,5, ou 1,2 vezes a dimensão máxima característica do agregado graúdo, que é de 19 milímetros. Então eu cheguei aqui, eu pego o maior desses valores, que vai ser o 22,8. Então eu vou arredondar aqui para 25 milímetros, né? Então é uma margem boa. E a vertical, esse espaço entre essas faces aqui, vai ser o maior desses três valores. Então 20 milímetros o diâmetro da barra, ou 0,5 vezes o diâmetro máximo do agregado. Então vai dar 20 milímetros. Então, vamos continuar aqui. Esse espaçamento aqui eu já sei que é de 20 milímetros. Agora eu preciso ver quantas barras eu coloco na minha camada. Essa daqui é o espaçamento mínimo que tem que ficar entre as barras. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ver qual que é o espaço real que eu tenho entre duas barras, né? Para ver quanto cabe nesse espacinho aqui. Então como que eu faço para medir esse valor? Então meu espaço horizontal ele vai ser o meu BW, que é a distância horizontal aqui total da minha viga, menos 2 vezes o cobrimento nominal, mais o estribo, mais a armadura longitudinal. Todos aqui são 2 vezes, porque eu tenho dos dois lados, né? Eu tenho o cobrimento aqui e aqui, tenho o estribo aqui e aqui, e tenho essas duas armaduras longitudinais. Então, a soma desses, né? Subtraio isso do meu BW, eu vou ter o espaço total entre uma barra e outra. Então, substituindo aqui, coloquei em milímetro, tá? Então é 150 milímetros menos o cobrimento é de 3 centímetros. O nosso estribo a gente está considerando aqui 5 milímetros e a barra é de 12,5. Então vai sobrar aqui dentro 55 milímetros. Então para mim saber o número de barras por camada, basta eu dividir, né, o meu valor de 55 por 25. Então eu vou dividindo aqui, vai dar 2,2, ou seja, não cabe 3 barras, cabe só 2 barras por camada. Se eu colocar 3 barras aqui, o espaçamento entre a face de uma e outra vai ficar menor do que 25 milímetros. Então não vai passar. Ok? Portanto, essa é a seção que eu vou adotar. 4 barras aqui no apoio, 2 na primeira e 2 na segunda. E no vão é 2 na primeira e 1 na segunda camada. Ok? Agora que eu já sei qual que é a configuração de armadura, eu preciso fazer uma verificação aqui se a altura que eu considerei útil lá no cálculo da minha armadura, lembra que a gente estipulou um valor lá de armadura longitudinal, a gente chutou uma barra de 10 milímetros, e aí calculamos toda a estrutura, né, toda a nossa viga. Agora eu preciso saber se a minha altura útil que eu considerei lá no cálculo, ela é igual ou maior ou menor que a minha altura real, a minha altura útil real, né? Então tá aqui, a minha altura útil real, que é o que está acontecendo aqui, ela tem que ser menor do que a que eu chutei lá, né? do que a que eu estimei lá no cálculo, no começo, lá no outro vídeo. O meu D estimado foi de 41 centímetros, tá? E o meu D real, qual vai ser?
ele é a minha altura total menos esse D'. E o D', quem que é o D'? O D' é o meu YCG, ou seja, ele é o centro de gravidade da minha armadura tracionada. Então, só para lembrar aqui, eu vou até pegar o trecho da norma, né? Até peguei aqui, ó. Quem é D? O D é a altura útil da seção igual à distância da borda comprimida, aqui embaixo, nesse caso, né? Ao centro de gravidade da armadura de tração, ou seja, o centro de gravidade. E não muita gente confunde, né? Com que o D é a distância da face comprimida até a armadura tracionada mais distante, é o eixo aqui, mas não é. Se for uma camada só, sim. Mas no caso de duas camadas é o centro de gravidade, tá? Da armadura de tração. Então tá, quem que é o meu centro de gravidade? Meu YCG, ele vai ser a somatória das áreas vezes a distância. Então eu vou pegar a área da primeira camada vezes a distância que eu tenho da primeira camada até a zona mais tracionada, somar com a da segunda camada e dividir pela área total de aço. Então vamos lá. Eu vou fazer isso aqui só para a seção B, né? E aí eu vou o D que vai dar aqui eu vou usar o mesmo para a seção A, tá? Então a primeira camada. A primeira camada eu tenho duas barras de aço de 12,5 milímetros, ou seja, 1,25 centímetros. Então eu calculei aqui, vai me dar 2,45. Eu tenho na primeira camada. A distância da primeira camada é o cobrimento da armadura, mais o estribo, mais o eixo da minha armadura aqui da primeira camada. Correto? Isso vai me dar 4,13 centímetros. Agora eu vou ver o da segunda camada. Na segunda camada, minha área de aço é a mesma, né? Tenho duas barras também. Vai dar os 2,45. Já o meu IG, né, que é a distância do eixo até a face mais tracionada, vai ser o cobrimento, mais o estribo, mais essa armadura longitudinal da primeira camada, mais a distância vertical, que nós já calculamos, que vai ser de 20 milímetros, lembra? Então é 2 centímetros, mais o eixo da minha armadura longitudinal aqui. Ok? Isso vai dar 7,38 centímetros. Não dá para ver direito aqui, mas é 7,38, tá ok? Colocando na fórmula, né? Então eu tenho a minha primeira camada, né, a área de aço vezes a distância, mais a segunda camada, área de aço vezes a distância, dividido pela soma da área de aço total. Isso vai dar 5,76 centímetros, é o valor do meu D', ou do meu YCG. Então, o meu D real ele é 45, que é o H, menos o D'. Isso vai ser o meu D real, de 39,24 centímetros. É menor do que o 41 que nós estimamos lá no primeiro vídeo. Portanto, o que eu tenho que fazer? Recalcular a estrutura usando esse D real. Bom, eu recalculei aqui, né, de uma forma mais rápida, né? Eu não vou detalhar tudo passo a passo, mas esse aqui é o nosso diagrama, né? Vocês lembram, nós calculamos isso aí na mão. E aí depois eu usei o F2 também para demonstrar, né, os cálculos aí. Então vamos lá. Aqui eu fiz de uma forma rápida, então eu só vou passar, tá? Eu tenho o D real, o BW, essas daqui são as características para ambas as seções, para o vão e para o apoio. Então eu tenho meu MD em cada lado, transformei aqui, né? Coloquei na mesma unidade de medida, apliquei na linha neutra, cheguei numa linha neutra de 8,2 no vão e 10,7 no apoio. Fiz a verificação do X sobre D, deu menor que 0,45, então tá ok. O meu braço de alavanca, aí eu tenho o meu FYD, que é o mesmo para as duas seções, transformei e coloquei no meu AS. A armadura que deu foi a mesma, portanto está ok, né? Deu 3 φ de meia no vão e 4 de meia no apoio, usando o meu D real. Então a armadura está verificada, minha seção está ok. Então essa daqui é a seção finalizada. A partir daqui, né, o comprimento das armaduras eu vou deixar por último, né? Porque primeiro, antes da gente finalizar o detalhamento, a gente precisa fazer as verificações, né? Então, nós já verificamos o estado limite último, ele está ok.
Beleza? Agora, as próximas verificações são estado limite de formação de fissuras, estado limite de abertura de fissuras e o estado limite de deformação excessiva, ou seja, as flechas. E temos ainda, né, que calcular, é claro, os nossos estribos. Então, no próximo vídeo, eu estou pensando, eu não sei se eu já faço os estribos ou se primeiro eu faço as verificações. O que vocês preferem aí? Eu vou deixar para vocês decidirem qual é o assunto do próximo vídeo, tá? Se vocês preferem que eu faça o cálculo da armadura transversal, né, dos estribos, e já faço o detalhamento aqui dos estribos, ou se eu continuo fazendo as análises aqui, né, o que eu faço primeiro, porque eu vou acabar fazendo tudo, tá? Mas o que vocês querem para o próximo vídeo? Vocês querem as armaduras transversais ou que eu continue as verificações de estado limite de serviço? Bom, esse vídeo eu vou ficando por aqui, né? Então, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Eu fico esperando aí então o que vocês preferem que eu faça no próximo. Qualquer dúvida é só mandar no e-mail que está aqui embaixo, né, momentoestrutural@gmail.com, ou deixar aí nos comentários que assim que possível eu entro em contato e eu respondo vocês, tá ok? Bom, um grande abraço para todos vocês. Né? Quem não se inscreveu, se inscreve no canal aí, compartilhem aí com seus amigos também, né? Da graduação ou da pós-graduação, ou se vocês já são profissionais, enfim. Compartilhem aí, me ajudem. Beleza? Ficando por aqui então, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Acredito que semana que vem, no mais tardar na próxima. Não sei, semana que vem acho que estou indo para São Paulo e... Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Fica assim então, gente. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima. Valeu!